Todos, que a gente possa ir absorvendo toda essa energia, toda essa vibração de amor desta casa, que desde que quando nós adentramos aqui, nós já vamos recebendo tudo aquilo que a gente tanto necessita. E que quando nós voltarmos aos nossos lares, nós possamos levar muito dessa energia, muito dessa vibração, muito desse amor para os nossos lares. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 48 do livro Nosso Lar, e faz toda a conexão com tudo que está se falando aqui hoje, porque no capítulo 48 o que a gente vai extrair de lá é a importância do culto no lar, do evangelho no lar. Então, resumidamente, esse capítulo 48, o André Luiz nos conta que ele recebeu um convite da dona Laura para que ele fosse a uma reunião na casa deles no Nosso Lar. Ia ter uma reunião íntima de família, e que para ele, quando ele chegou lá e viu as cadeiras, as pessoas sentadas naquela sala, era algo que ele nunca tinha participado enquanto estava aqui encarnado. E ele nos dá um toque no começo, dizendo o seguinte: que todos aqueles que se dizem praticantes da doutrina espírita, se todos pudessem ver a reunião que ele participou, entenderiam na essência a importância da prática do Evangelho no lar. Ele conta que essa reunião está sendo conduzida pelo Clarencio, que é o coordenador, o supervisor ali daquele momento, que eles estão ali com um motivo. A dona Laura, que é mãe do Lisias e das outras duas meninas, ela está para reencarnar. Quem leu ou assistiu o filme lembra dessa passagem aí. E aquela reunião é para tratar desse assunto, da reencarnação dela. Então, eles estão reunidos, o Clarencio pede que todos fiquem concentrados, que fiquem com pensamentos elevados, porque o marido dela, da última encarnação, se chamava Ricardo, ele já tinha reencarnado, e ele seria trazido até aquela reunião. Só que ele ainda é uma criança, ele reencarnou recentemente. E tudo é feito para que ele seja trazido até aquela reunião muito protegido, que aquele espírito seja protegido de qualquer influência. Porque se nós formos estudar aonde está o nosso lar não está em esferas espirituais altamente elevadas. Ele está muito próximo da crosta ainda e sofre muitas influências das energias pesadas da nossa psicosfera também. Então ele é trazido, e o Clarencio diz a eles que o momento é o adequado, que os pais do menino estão dormindo, e ele também. Então, quem já estudou um pouco ou leu algo da doutrina, sabe que quando nós estamos dormindo, o nosso espírito adquire a liberdade do peso do corpo físico, continua conectado, mas aí é que a gente pode ter os nossos encontros, muitas vezes com alguns dos nossos entes queridos, encontros com outros espíritos, para a gente receber orientação. Assim como às vezes a gente tem alguns sonhos meio assustadores, que a gente sai correndo e tudo mais, que também tem muito a ver com o que a gente está vibrando, com o que a gente está se conectando. Mas aí ele é trazido, o Ricardo é trazido para ali, para aquela reunião, e o Lisias e as irmãs, eles cantam uma singela canção naquele momento, para receber
o Ricardo. E ele vem dentro de uma, o André Luiz descreve, dentro de uma bola de luz, ele fica lá protegido. E aí quando ele vê, só que ele aparece para eles como um homem de meia idade, já como ele era na outra encarnação. Ele diz: ah, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que enfeitou o nosso Evangelho no lar com grandes alegrias esta noite. Muitas vezes recebemos aqui o pão espiritual da vida. Como eu sou feliz. Lembrem-se, ele já está reencarnado. Esse Evangelho no lar está acontecendo na casa da família do Lisias, da Dona Laura, que está para reencarnar pelaquela época ali. Isso para a gente ver, olha a importância que tem a gente recriar, a gente relembrar esse momento de oração em família. Se no plano espiritual, no nosso lar, foi feito um evangelho no lar, foi feita uma reunião em família, para um fato tão importante quanto um momento de reencarnação, é porque esse momento de oração traz a harmonia, traz a serenidade para aquele lar. E uma das meninas, a Judite, pergunta para o pai: pai, diga o que você precisa de nós. Explica como nós podemos ser úteis ao seu coração. E Ricardo olha para a Dona Laura, que está ali, e sussurra: sua mãe virá se encontrar comigo em breve. Depois, vocês também virão. O que eu gostaria de pedir para ser feliz? Olhem só, essa reunião trouxe ali alguém que está para voltar para o plano terrestre, alguém que já está aqui encarnado, e já é conversado ali os planos que teriam pela frente. Quantos de nós têm a expectativa de reencontrar alguns dos nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual? Quantos de nós têm essa saudade quando a gente lembra de alguém muito querido que já partiu? O Evangelho no lar, neste exemplo, mostra que nós vamos reencontrar sim, se for necessário, se for bom, se for para que a gente evolua, para que a gente aprenda. E aí tem 2 pontos aqui nesse capítulo do nosso lar, que toca nessa questão do culto no lar, que eu quero destacar. Se o Evangelho no lar é utilizado para grandes momentos no plano espiritual, visando alinhar sentimentos, preparar para as mudanças que vão acontecer, tornar o ambiente mais leve, quanto será a importância desse Evangelho, desse momento de oração em nosso mundo encarnado, com todas essas vibrações tão pesadas que nós estamos convivendo. Imaginem a importância que tem esse momento de oração em família, no lar onde a gente está. E um outro ponto que chama muito a atenção aqui é que quando chega ao final essa reunião e o André Luiz vai até a Dona Laura para se despedir dela, o Clarencio o chama e diz assim: amanhã eu vou acompanhar a Dona Laura à volta ao plano terrestre. Você não quer vir comigo e visitar sua família? Aquilo surpreende o André Luiz, mas a resposta que ele dá para o Clarencio ainda é mais surpreendente. Ele diz assim: é a coisa que eu mais quero, mas como vão ficar aqueles espíritos que eu trabalho lá na Câmara? Eles não podem ficar desamparados. Olha a sabedoria do plano espiritual. Se esse convite tivesse acontecido com o André Luiz logo após ele ter despertado,
certamente ele teria aceito e não pensaria em mais ninguém. Mas nesse momento, mesmo sendo aquilo que ele mais deseja, que é reencontrar a família, o amor que ele dedicava ao trabalho de socorrer aqueles que estavam despertando no plano espiritual, o amor ao próximo falava muito mais alto. Mas na sequência, no capítulo, vocês vão ver que ele vem, até porque o Clarencio diz a ele o seguinte: você tem uma quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil o Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa nesse trabalho de amor. Quando eu li isso, eu lembrei de uma coisa que é importante a gente pegar aqui. Depois de um ano de cooperação ativa naquele trabalho de amor, o André Luiz podia pedir uma semana para vir visitar a família, lembrando que ele ficara 8 anos nas zonas umbralinas. Depois de 9 anos, então, é que ele pôde fazer uma visita à família. E por que eu pego isso? Para que a gente fique alerta, para que a gente aproveite muito esta nossa abençoada oportunidade de conviver com os nossos entes queridos, enquanto estamos aqui encarnados junto a eles. Porque não sabemos quando vamos nos reencontrar. Sabemos que vamos, mas quanto tempo isso vai demorar? Então vamos viver muito esse amor com esses entes queridos. Mas não foi a doutrina espírita que criou o culto no lar. Porque se nós formos buscar no livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio, tem uma passagem que é considerado o primeiro culto no lar, que é uma passagem na casa da sogra de Pedro. Jesus estava lá para essa noite e a família de Pedro estava ali em conversas sem proveito nenhum. Aquelas conversas que muitos de nós talvez pratiquemos quando estamos em casa e não temos nada de mais importante. Só que muitas dessas conversas não são tão edificantes assim. Ou estamos falando de alguém, ou estamos discutindo por algum motivo, né? E nós tivemos muitos motivos, muitas discussões em família nos últimos tempos. Momentos em família que foram carregados de energias mais pesadas. E Jesus não perdeu um momento sequer na vida, quando ele estava aqui encarnado, de passar uma lição para nós. E ele, olhando para aquela conversa solta na casa da sogra de Pedro, perguntou assim: Pedro, o que o pescador, quando se dirige ao mercado, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? E Pedro responde: mestre, naturalmente nós escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E Jesus sorriu e perguntou novamente para ele: e o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? E Pedro diz: ele modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E Jesus continua: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que se pretende? Pedro, muito simples, sem vacilar, responde: ele lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo, o formão, que de outro modo não aperfeiçoará a pedra bruta. E Jesus diz então: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. O mestre mostrava a Pedro que se o oleiro não preparar o barro,
se o marceneiro não preparar madeira, se o pescador não escolher os melhores peixes, nenhum deles alcançará o seu objetivo. Então, se nós não aproveitarmos a nossa convivência no lar, a nossa convivência em família, para aprendermos as melhores práticas, os melhores sentimentos, nós vamos sair para o mundo multiplicando sentimentos não tão bons. Jesus, então, para arrematar essa passagem, diz assim: Pedro, acendamos aqui, em torno de nós e de quanto nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia que recebestes do Senhor. Por que não estilar em redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento edificantes? O Pai, que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se nós pegarmos só essa passagem aqui, esse pedaço aqui, e trouxermos para a nossa vida, Jesus diz exatamente aquilo que nós pedimos na oração do Pai Nosso: pão nosso de cada dia. Jesus diz: o pão nosso de cada dia que está na mesa onde nós sentamos para usufruir desse pão nosso. Por que não ser essa mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento edificantes? E aqui Jesus nos puxa as orelhas. Quando nós sentamos em família para usufruir do pão nosso de cada dia, o que nós conversamos? O que nós pensamos? São pensamentos edificantes? São conversas que ajudam aqueles que estão ali? Lógico que eu estou concluindo que nesse momento nenhum daqueles serezinhos novos que todas as famílias têm hoje que compartilham a mesa estariam presentes, né? Porque as pessoas não se conversam, porque tem prato, garfo, faca e celular. Jesus nem cita aqui o celular, né, gente? Ele só diz que vamos dar o valor ao pão nosso de cada dia, fazendo com que a mesa no qual nós estamos reunidos seja a sementeira da felicidade e da harmonia. Qual foi a última vez que nós sentamos com os nossos familiares para uma refeição e conversamos assuntos edificantes, não de cobranças, olhando nos olhos, não mandando carinhas no WhatsApp depois? Qual foi a última vez, para cada um pensar, que a gente fez isso? E eu me recordo que alguns anos atrás, nem faz tantos assim, nós nos reuníamos em família para almoçar ou para jantar. De vez em quando a gente tomava umas broncas na mesa, sim. Mas era um momento de felicidade por ter aquela comida. A gente conversava de tudo, mas era leve. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Se nós formos buscar lá na nossa história, talvez a gente olhe para a mesa e veja uma cadeira vazia de alguém que já partiu para o plano espiritual. E quando você lembrar dessa pessoa, você vai lembrar de momentos felizes, de conversas edificantes, daquele papo gostoso que a gente tinha. É disso que o Mestre nos chama. E aí o Evangelho no lar tem esse toque, esse dom de a gente usar aquela sementeira divina onde é colocado o pão nosso de cada dia para recriarmos a oração
em família. Algo que está absolutamente hoje distante. E aí, nós vamos buscar em toda a história. Paulo de Tarso, quando iniciou o trabalho de expansão do cristianismo, ele sempre começava o trabalho em qualquer uma das comunidades com um evangelho no lar. Ele ia na casa de alguém, sentava para começar a falar de Jesus para aquelas pessoas. Ia na casa de outra pessoa. Porque é assim que o amor se expande e chegou até hoje nas nossas vidas. E hoje, se nós sentamos em torno da sementeira divina para conversar mesmo, o que é que nós falamos? Ou o que é que nós pensamos? Se nessa mesa tem alguém que tem necessidades, alguém de mais idade, alguém muito novinho, o que é que nós falamos? O que é que nós fazemos? O que é que nós pensamos? Será que se nós tivermos alguém muito idoso, com dificuldade, a gente vai fazer ele comer antes ou depois, ou vai tirar da mesa? Quando nós éramos pequenos, nós derrubávamos comida e essas pessoas colocavam a comida na nossa boca diversas vezes. Vamos começar a olhar esse momento, como foi dito por Jesus, na sementeira divina onde fica o pão nosso de cada dia, e começar a trabalhar em volta da sementeira o Evangelho. Quando o Evangelho no lar começa a ser feito, começa a gerar energias que são trazidas do plano espiritual. Quando nós estamos fazendo o Evangelho no lar, nós nunca estamos sozinhos, encarnados somente. Os espíritos protetores, os espíritos que vêm nos trazer harmonia, serenidade, tranquilidade, estarão ali conosco. E a presença desses espíritos superiores, desses espíritos de luz, automaticamente afasta aqueles espíritos inferiores que estejam carregando, influenciando a desarmonia na família. Vejam a importância que tem o Evangelho no lar. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos assim, aquela passagem que Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou à frente preparar-vos o lugar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se nós trouxermos para os nossos lares, Jesus podia estar nos dizendo: existem muitos lares na casa de meu Pai. O universo é o lugar de muitos lares. A nossa responsabilidade é fazer com que essa sementeira de amor floresça através do Evangelho. E aí a gente pode dizer: ah, mas é muito difícil. Ninguém vai querer fazer comigo. A gente já arrumou a primeira desculpa. Se ninguém quiser fazer com você, faça você. Eu sempre escuto as orientações: se ninguém quer fazer, faça sozinho. Fale em voz alta, recolha-se num canto, marque um dia próprio. Porque o que eu tenho percebido é que essa dificuldade de reconstruir a harmonia, de reconstruir a serenidade na família, faz com que a gente, quando a gente fala das pessoas que moram conosco naquela família, naquele lar, eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: aqueles entes que moram comigo, a gente não chama nem de ente querido mais, tamanha é a perturbação. Aqueles seres que vivem comigo, nós estamos nesse lar porque nós precisamos estar ali e eles precisam de nós. Qual é a nossa responsabilidade? É de construir espiritualmente esse lar. Os tijolos dessa construção são a nossa fé, a fé nesse Mestre Jesus,
A argamassa é o amor que eu posso dedicar para o outro que convive comigo. O acabamento, a higienização está em nossas mãos, através da prática do Evangelho do Mestre. E aí a gente escuta falar assim: ah, mas Vicente, a vida está tão corrida, eu saio muito cedo, eu chego muito tarde, não tenho tempo, mesmo que eu queira fazer sozinho, eu não vou ter tempo. Aí eu fiz uma conta. Em uma semana, nós temos 10.800 minutos. 10.800 minutos. Será que eu não tenho 15 minutos para conversar com Jesus? 15. É o que Ele nos pede. Reserva 15 minutos. Mas que horas eu vou fazer isso? O plano espiritual trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Acorda meia hora mais cedo e faz o seu evangelho. É só você? Faz o seu evangelho. Você vai estar sendo a fonte de energia boa naquele lar. E aos poucos, os outros começam a ser envolvidos por essa energia. Começa a modificar a vibração entre aquelas pessoas que moram ali. Aí fica uma pergunta para cada um pensar: você convidaria Jesus para estar com você 15 minutos por semana? Você gostaria disso? Pensa, você e Jesus, tete a tete, olho no olho, conversando e ouvindo, sentindo a presença dEle, sentindo Ele tocar no seu coração, na sua cabeça, no seu espírito. 15 minutos em 10.800 minutos. É disso que nós precisamos para reconstruir a harmonia nos nossos lares, aliviar essas tensões que estão sendo criadas, sermos nós a fonte dessa serenidade, desse momento. Mas como é que eu faço? Existe uma regra, eu tenho que seguir? Aqui, todo dia aqui no momento é feito o Evangelho no lar. Mas é simples, faça uma prece inicial. Ah, mas que prece? Aquela que toca o seu coração. Abra um livro, o Evangelho, se você não tiver o Evangelho, um livro do Chico, um livro que traga mensagem boa para você. Reflita sobre aquilo para a sua vida, ou para a vida das pessoas que estão ali. Normalmente a gente faz a vibração, mas o que eu vou fazer vibração? Precisa ser decorado? Não. A vibração no lar é o momento que você vai dar graças a Deus. É o momento de você manifestar sua gratidão. Graças, meu Pai, por essas pessoas que estão comigo, pelo alimento que nós conseguimos ter, pela casa que nós podemos morar. Esse é o momento de gratidão. E depois você faz o encerramento. No livro Vivências com Jesus, eu encontrei uma observação que eu julgo importante, que vai fazer sentido para todos nós agora. Hoje à noite, quando a gente chegar em casa, ou no seu apartamento, o que você faz antes de dormir? Você tranca as portas, quem mora em casa fecha e tranca as janelas, não é isso? Tranca o portão, as grades. Nós mandamos instalar câmeras de segurança, mas e no nosso pensamento? No nosso coração, no nosso espírito? O que é que nós estamos colocando para a nossa proteção espiritual? Nós fazemos um monte de coisas para proteção material, mas para proteção espiritual não existe nenhuma proteção mais forte, mais intensa, mais verdadeira do que o Evangelho no lar. Se ele foi feito no plano espiritual para tratar de uma reencarnação, imagine a necessidade que nós temos desse Evangelho aqui no nosso plano material.
E para a gente ir encerrando, eu quero passar uma passagem do Apocalipse, capítulo 3, que diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e a ele comigo. Jesus bate a nossa porta, mas só nós podemos abrir essa porta, abrir o nosso coração. A chave do coração está pelo lado de dentro. E como é que eu abro a porta para Jesus entrar? Com o Evangelho. Vejam aquela figura. Imaginem 15 minutos com aquele Espírito de luz. 15 minutos por semana. O quanto isso vai modificar as nossas vidas, os nossos lares, os nossos relacionamentos em família. E o Emmanuel nos diz, para a gente encerrar: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Minhas irmãs e meus irmãos, eu peço a Deus, rogo a Jesus, que nós aprendamos e façamos esse convite para Ele. Cada um de nós define o horário que pode fazer esse Evangelho. É o mesmo dia, naquele horário. Lembrando, plano espiritual não fecha. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Jesus está pedindo para você: eu quero estar com você 15 minutos na sua semana. Me deixa eu entrar na sua vida. Me deixa eu tocar seu coração. É isso que o Mestre nos pede. Que assim seja. Graças a Deus.